Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado e Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito dar continuidade aos estudos de nossas lições. Lição 4, título: Dê-me azeite para minha lâmpada. Vamos estudar segunda-feira, cujo título é Ele é um ser pessoal. E vamos ver quem é. Estamos a falar da pessoa do Espírito Santo, conforme estudamos ontem, e vamos ver hoje alguns, como diz a questão A, cite alguns traços de caráter que revelam a personalidade do Espírito Santo. Portanto, primeiro fator, aqui tem enumerado 6, existem muito mais, mas aqui fizeram questão de colocar 6 para nós analisarmos. O Espírito sabe tudo. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo de 9 até o 12, e diz assim: Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, ele tem conhecimento, ele está a par de tudo, ele traz todo o conhecimento para nós, como bem dizendo, foi Deus, provém do próprio Deus, ele é um ser, né? Ele é um Deus. Então, para que nós pudéssemos conhecer tudo, foi nos dado gratuitamente por Deus, chamado até pelo Consolador, né? Provavelmente vamos falar sobre isso mais adiante. O tópico 2, o tema 2, ou a segunda questão que é colocado é que ele é capaz de amar. Carta de Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 15, o versículo 30, diz: E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Então, pelo amor do Espírito, diz aqui o apóstolo Paulo, portanto, a capacidade de amar também está incluído dentro das características e das coisas que o Espírito Santo realiza em nosso favor. Questão 3. É capaz de comungar. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Registrado em 2 Coríntios 13, 14. Então, aqui, a graça de Cristo, o amor de Deus e vem completando com a comunhão. Então, ele consegue unir, ele consegue fazer com que todos estejam, de certa forma, unidos, ou comungar, que seria realmente estar junto, em conjunto, ajuntar, dividir opiniões, estar ali todos no mesmo propósito, no mesmo espírito, no mesmo alvo, mas de certa forma com opiniões não divergentes, mas que acrescentam assim. Então, realmente o fato de comungar, e o apóstolo Paulo aqui saúda, né, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos ali. E é uma saudação que nós também devemos usar mais vezes. É uma saudação bonita que envolve as 3 pessoas do Espírito Santo. Então, nesse tópico 13, então, vem trazendo a capacidade de comungar quando fala da comunhão do Espírito Santo, estar junto aos irmãos com a saudação do apóstolo Paulo. Tópico 4. Já que pode manter comunhão, também pode falar. Portanto, primeira carta aos Timóteo, que escreveu Timóteo, capítulo 4, o versículo 1, que diz assim: Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé,
dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Portanto, o Espírito expressamente diz, ou ele fala, ou ele também comunica. Então, ele tem essa capacidade de fazer isso. E essa primeira carta aos Timóteo, quando o apóstolo Paulo escreveu isso, no capítulo 4, 1 e demais versículos, ele vem falando ali sobre a apostasia, sobre realmente o que, infelizmente, profeticamente ia acontecer com muitos dos irmãos. Aqui está falando, né? Alguns vão apostatar da fé, são irmãos nossos, pessoas do seio da igreja que ia acabar por abandonar a fé. E uma das coisas que infelizmente nós vemos é a própria dúvida concernente à pessoa do Espírito Santo. Então é triste porque toda vez que nós insistimos em determinada coisa, o Espírito Santo trabalha, tenta, faz de tudo, e nós não queremos dar ouvido, o que acontece? Ele afasta. E é chamado pecado contra o Espírito Santo e que não tem perdão. Por quê? Porque o Espírito Santo é que faz. Nós vamos ver no tópico 5, ele ensina. Então, se aqui, essa profecia que foi dada pelo apóstolo Paulo, infelizmente está se cumprindo em nosso meio. Muitos até deixam de crer que o Espírito Santo é uma pessoa. E é muito triste essa situação, porque ao fazer isso, o próprio Espírito Santo pode se afastar e depois a pessoa não tem ele próprio, não tem o Espírito Santo para comandar uma mente, para levar a verdade. Portanto, é muito arriscado nós não estamos em comunhão com Deus Pai, Deus Filho e permitir que o Espírito Santo faça um trabalho livre em nosso coração. Mas aqui capaz de ensinar, realmente, ele é capaz de ensinar. O quinto tópico é o poder que ele tem de ensinar. Diz, por isso também é capaz de ensinar a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 13, diz assim: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Portanto, o Espírito Santo tem a capacidade também de dar sabedoria, de ensinar, o que fala o nosso coração é Ele. Quando nós estamos lendo, quando nós estamos estudando, as palavras deles, as suas ensinamentos vêm à nossa mente, e é aí que vem todo o ensino que o Espírito Santo tem, desde que nós estejamos a comparar coisas espirituais com coisas espirituais. E aqui eu chamo a atenção para nós não bebermos de cisternas rotas. Nós temos a Bíblia, que é uma fonte totalmente segura de informação. Nós temos o Espírito de Profecia, que ainda é uma fonte segura de informação, e muitos dos nossos querem beber água suja, beber águas rotas e buscar ideias errôneas no YouTube e em outras redes sociais, e ideias de pessoas que não são consagradas, de pessoas que realmente trazem uma verdade linda, bonita e maravilhosa com uma heresia junto. E essa heresia, o inimigo usa essa fenda para trazer distúrbio, trazer dúvida, e através disso ele tem levado muitos a se perder em tanto ensinamentos demoníacos que são colocados em pessoas que fazem sermões lindos. Então devemos ter esse cuidado de beber de águas limpas e não ir buscar cisternas rotas para nos alimentar. Mas o Espírito Santo, ele é capaz de ensinar quando nós vamos comparar coisas espirituais com coisas espirituais. E devemos ter o cuidado de ver de onde é que nós estamos buscando esse ensinamento. Se realmente são pessoas consagradas, pessoas que realmente foram colocadas por Deus onde está, são pessoas que nós temos a confiança que têm a mesma fé que nós, ou se nós estamos bebendo cisterna rota e águas que não são muito limpas. Portanto, devemos ter esse cuidado. Tópico 6. É capaz de ser uma testemunha. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 16. Diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, ele é capaz de ser uma testemunha, ele vai realmente testificar que somos filhos de Deus com o nosso espírito. Por quê? Porque ele faz o trabalho, ele está em nós, ele sabe os nossos pensamentos, ele sabe nossas intenções, ele sabe o que nós estamos fazendo.
e ele vai testificar, não, esse é realmente um filho de Deus, esse é uma pessoa sincera, esse é uma pessoa que está se dedicando, esse é uma pessoa que está fazendo uso da graça para alcançar a salvação. Então é interessante isso. Vamos ver o que a Pena Inspirada traz para nós concernente a esse assunto. Diz assim: Cristo deu aos seus seguidores a positiva promessa de que lhe enviaria o Espírito após a sua ascensão. Ide, portanto, disse, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, um Deus pessoal, e do Filho, um príncipe salvador pessoal, e do Espírito Santo, enviado do céu como representante de Cristo. Não vamos confundir. Ensinando-as a observar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso foi escrito em 26 de outubro de 1897 e ficou na revista The Review and Herald. Então, esse artigo, que é escrito pela Ellen White, então, traz para nós aqui, elucidando realmente alguns aspectos. Ainda continuando a leitura, diz assim: precisamos reconhecer que o Espírito Santo, que é tanto uma pessoa quanto o próprio Deus, está andando por esses terrenos. Vou repetir a frase para não ficar dúvida. Precisamos reconhecer que o Espírito Santo, que é tanto uma pessoa quanto o próprio Deus, está andando por esses terrenos. O Espírito Santo é uma pessoa, pois dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Uma vez que testemunho é dado, traz consigo mesmo sua própria evidência. Em tais ocasiões, acreditamos e temos certeza de que somos filhos de Deus. O Espírito Santo tem personalidade, do contrário, não poderia confirmar ao nosso espírito e com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Deve ser também uma pessoa divina, do contrário, não poderia penetrar os segredos que permanecem ocultos na mente de Deus. Pois, que homem conhece as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Evangelismo, páginas 616 e 617. Outro texto. Revestido da humanidade, Cristo não poderia estar pessoalmente em todos os lugares. Portanto, era totalmente vantajoso para eles, os discípulos, que ele, Cristo, os deixasse, fosse para o Pai e de lá enviasse o Espírito Santo como seu sucessor na terra. O Espírito Santo é destituído da personalidade humana e dela independente. Cristo representaria a si mesmo como estando presente em todos os lugares pelo seu Espírito Santo como onipresente, que é uma característica de nosso Deus. Manuscrito Release, volume 14, página 23. Outro texto. Há 3 pessoas vivas pertencentes ao trio celeste. Em nome desses 3 grandes poderes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os que recebem a Cristo pela fé viva são batizados, e esses poderes cooperarão com os súditos obedientes ao céu em seus esforços para viver a vida em Cristo. Evangelismo, página 615. Então aqui temos evidências claras de 6 aspectos concernentes ao Espírito Santo e ainda um fator que é essencial. Ele é uma pessoa, unido à pessoa de Cristo e à pessoa de Deus. Então, essa trindade faz a regência do universo, de todas as coisas, e alguns traços de caráter ele revela, então, a personalidade que o Espírito Santo tem. É um assunto bastante lindo, gostoso, maravilhoso, mas devemos estudar com um coração aberto e sabendo que quem faz o trabalho maravilhoso de transformação em nosso coração é o Espírito Santo. Lembrando que ele é o representante de Cristo e a graça chega ao teu coração através do Espírito Santo. A graça de Cristo, o sacrifício dele, chega ao seu coração através do Espírito Santo. Então devemos estar abertos a isso, lembrar que Deus é um Deus de amor, é um Deus que fez tudo para você se salvar. E é muito fácil nós nos salvarmos. Só não vai se salvar quem não quer. E para a salvação, dependemos do sacrifício de Cristo e do coração estar aberto
a pessoa do Espírito Santo. Que Deus nos dê sua graça e possamos fazer uso desses traços de caráter que ele tem em nossa vida, tanto espiritual como na vida prática. E dessa forma vamos conseguir, então, alcançar o objetivo que eles três têm para cada um de nós como seus filhos. Que Deus nos dê sua graça e abençoe para isso hoje e sempre. Amém.